A antiga babá que cuidou dos netos de Lula quebra o silêncio e revela o que acontece quando as câmeras desligam. O homem que se diz pai dos pobres trata a própria família com um luxo e uma frieza que vão te chocar. A verdade sobre o clã Silva, que a grande mídia esconde a 7 chaves, está prestes a ser revelada. Prepare-se, porque a imagem que você tem do presidente pode desmoronar completamente depois do que você vai ouvir aqui. A realidade dos bastidores do poder é muito mais sombria do que a propaganda oficial. Existe uma figura nos lares de muitas famílias que se torna quase invisível, mas que, na verdade, enxerga tudo. Uma pessoa que ouve as conversas que não deveriam ser ouvidas, que testemunha as alegrias genuínas e, principalmente, as misérias e hipocrisias que se escondem por trás de portas fechadas. Essa pessoa é a babá. Ela cuida do bem mais precioso de uma família, os filhos, e por isso tem acesso irrestrito à alma daquela casa. Agora, imagine ser a cuidadora não de uma família comum, mas dos netos do homem mais poderoso da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Por anos, uma mulher, que chamaremos aqui de Cláudia para proteger sua identidade e sua segurança, viveu essa realidade. Ela viu de perto como o presidente que construiu toda a sua imagem pública como o paizão do Brasil, o homem do povo, o avô carinhoso, se comporta longe dos fotógrafos e dos palanques. E o que ela viu a fez tomar uma decisão corajosa e arriscada: contar a verdade. Cláudia nos procurou porque, segundo ela, não aguentava mais ver o abismo entre o discurso público de Lula e a sua prática privada. Ela, uma mulher de origem simples, trabalhadora, sentia-se cúmplice de uma farsa que engana milhões de brasileiros. O que você vai ouvir a partir de agora é o relato de quem viu, com os próprios olhos, o que o poder faz com um homem e como a narrativa do pai dos pobres pode ser apenas a maior peça de marketing político da nossa história. A primeira e talvez mais chocante revelação de Cláudia ataca diretamente o coração da imagem de Lula, a do avô afetuoso, do patriarca amável. Todos nós já vimos as fotos cuidadosamente selecionadas pela propaganda oficial. Lula abraçando seus netos, Lula sorrindo em festas de família, Lula beijando crianças em seus comícios. É uma imagem poderosa, que vende a ideia de um homem com um imenso coração, cujo amor pelo povo é apenas uma extensão do amor que ele tem pelos seus. No entanto, o que a antiga babá descreve é um cenário completamente oposto, quase desolador. Segundo ela, a presença de Lula na rotina das crianças era rara e, quando acontecia, era marcada por uma distância fria e protocolar. Ele mal olhava nos olhos dos netos, disse Cláudia em seu depoimento. Estava sempre ao telefone, resolvendo coisas da política ou cercado de assessores, mesmo dentro de casa. As crianças tentavam mostrar um desenho, um brinquedo novo, e ele dava um sorriso rápido, um "que legal", e logo voltava para suas conversas. Não havia troca, não havia brincadeira no chão, não havia o calor de um avô de verdade. Cláudia relata que a imagem de afeto era construída apenas para momentos específicos, quando havia uma câmera por perto ou em datas comemorativas, como um teatro bem ensaiado. Longe dos holofotes, o que reinava era a indiferença de um homem consumido pelo poder. Você consegue imaginar a confusão na cabeça de uma criança que vê o avô ser o vovô do Brasil na TV, mas que mal recebe um olhar dentro da própria casa? O segundo pilar da narrativa petista que o depoimento da antiga cuidadora destrói é o da simplicidade, da origem humilde, do desprezo pelos luxos da elite. Lula e seu partido governam para os trabalhadores, discursam contra a ostentação e se dizem representantes dos mais pobres. Mas a realidade dentro das casas do clã Silva, de acordo com Cláudia, é um retrato fiel da mais nababesca elite brasileira. Ela descreve um universo de excessos e desperdício que faria qualquer bilionário da Faria Lima corar de vergonha. Os quartos dos netos pareciam depósitos de lojas de brinquedos de luxo, conta ela. Chegavam caixas e mais caixas dos brinquedos mais caros, importados, que você pode imaginar. A maioria deles nunca era sequer aberta. As crianças brincavam por 5 minutos e logo os largavam num canto. Cláudia detalha ainda a exigência por marcas específicas de roupas, sempre as mais caras grifes europeias, e um cardápio diário com ingredientes que a maioria dos brasileiros sequer conhece.
O mais revoltante, segundo ela, era o desperdício de comida. Banquetes eram preparados todos os dias, mesmo que houvesse pouca gente para comer. Pratos inteiros, comidas caríssimas, iam para o lixo. Eram duas realidades, a do discurso da fome lá fora e a do banquete jogado no lixo aqui dentro. Essa revelação é um soco no estômago de cada brasileiro que luta para colocar comida na mesa. É essa a vida simples que eles defendem? É com essa moral que eles se dizem representantes dos pobres? O tratamento dispensado aos funcionários da casa é outro ponto crucial revelado pela mulher que cuidou dos netos do presidente e talvez o mais hipócrita de todos. Em público, Lula e os petistas se referem aos trabalhadores como companheiros, uma palavra carregada de simbolismo que sugere igualdade, camaradagem e respeito. A luta de classes, onde os trabalhadores são os heróis, é a base de toda a ideologia do partido. No entanto, nos bastidores da vida privada, a história é bem diferente. Cláudia afirma que a palavra companheiro nunca era ouvida. Ali, eles eram simplesmente os empregados. E o tratamento, segundo ela, era condizente com essa visão. Havia uma separação muito clara, quase como uma casta. Nós, a família, e eles, os funcionários. As ordens eram dadas de forma seca, muitas vezes impaciente. Não havia um por favor ou um obrigado. Era uma relação de subserviência, não de colaboração, desabafa. Ela descreve um ambiente de constante tensão, onde o medo de cometer um pequeno erro e desagradar os patrões era a norma. Essa revelação expõe o cerne da farsa esquerdista. O discurso de igualdade serve apenas para ganhar votos e poder. Na vida real, a velha lógica da casa grande e senzala, do patrão e do empregado, continua mais viva do que nunca. Como pode um homem que se diz o maior líder sindical da história tratar seus próprios funcionários com a frieza de um coronel do século passado? A contradição é brutal e revela o verdadeiro caráter por trás do personagem. Ao conectar os pontos, percebemos que o comportamento privado de Lula, revelado pela antiga funcionária, não é apenas uma questão de falha de caráter pessoal, mas sim a mais pura expressão de seu projeto político. Um líder que se mostra distante e frio com sua própria família, com o sangue do seu sangue, pode realmente nutrir um amor genuíno e desinteressado pelo povo? Ou o povo é apenas uma massa de manobra, uma entidade abstrata a ser conquistada para a manutenção do poder? A direita política sempre argumentou que o socialismo, em sua essência, despreza o indivíduo em favor do coletivo, e o que vemos aqui é o reflexo disso na menor e mais importante instituição da sociedade, a família. Da mesma forma, um líder que vive no mais absoluto luxo, cercado de privilégios e desperdício, enquanto prega a simplicidade e a divisão de riquezas, não é apenas um hipócrita. Ele é a encarnação da fraude. Ele vende ao povo um ideal que ele mesmo não segue, uma utopia que só serve para manter as massas sob controle, enquanto ele e sua elite desfrutam do bom e do melhor. A vida privada de Lula, portanto, é a maquete perfeita do que seu projeto de poder representa para o Brasil. Um discurso para os pobres e uma prática para os reis. A casa dele é o Brasil que ele construiu. Uma fachada de propaganda para o mundo e uma realidade de privilégios e desigualdade para quem vive dentro. Nesse cenário de realeza disfarçada, Cláudia aponta a primeira-dama, Janja, como uma figura central. Se Lula é o rei distante, consumido pela grande política, Janja seria a rainha consorte, a grande administradora da corte. A antiga babá a descreve como uma mulher extremamente consciente do poder que detinha e que fazia questão de exercê-lo em cada detalhe da rotina da casa. Era ela, segundo o relato, quem mais se preocupava com as aparências, com a manutenção do status e com a ostentação do luxo. Era ela quem definia as marcas, os cardápios, as regras. Havia uma preocupação enorme com a imagem, com o que os outros iriam pensar, com o que seria postado, com o que seria falado, relata Cláudia. Essa descrição se encaixa perfeitamente com a imagem pública que muitos brasileiros já têm de Janja, criticada por seus gastos excessivos em viagens internacionais e por sua aparente obsessão com o glamour e o protagonismo.
O depoimento da profissional que trabalhou para a família sugere que essa postura não é apenas um traço de sua personalidade pública, mas o reflexo de como a nova primeira família se enxerga, como uma espécie de monarquia republicana, com direito a todos os privilégios e luxos que o poder pode comprar, muito distante da realidade do cidadão comum que paga a conta. A simplicidade que marcou o primeiro mandato de Lula parece ter sido definitivamente enterrada e substituída por uma nova era de fausto e ostentação. Uma pergunta inevitável surge em meio a todas essas revelações bombásticas. Por que isso nunca veio à tona antes? Porque a grande mídia, que investiga a vida de tantos políticos com uma lupa, parece ter um pacto de silêncio quando se trata da vida privada de Lula. A resposta, para quem acompanha a política brasileira com um olhar crítico, é dolorosamente óbvia. Existe um consórcio de imprensa, um verdadeiro exército de jornalistas e veículos de comunicação, cuja principal missão parece ser a de proteger a imagem de Lula e de seu projeto de poder a qualquer custo. A cuidadora Cláudia nos contou que, antes de nos procurar, tentou levar sua história a grandes jornais e emissoras de TV, mas foi ignorada ou tratada com desdém. As portas se fecharam. Agora, faça um exercício de imaginação. E se essa babá fosse uma pessoa que trabalhou na família de Jair Bolsonaro? O que você acha que aconteceria? O depoimento dela estaria estampado na primeira página de todos os portais, seria o assunto principal do Jornal Nacional por uma semana inteira, com direito a reportagens especiais e análises de especialistas sobre os abusos da família do ex-presidente. Essa seletividade, essa política de 2 pesos e 2 medidas, é a prova cabal de que grande parte da nossa imprensa não faz jornalismo, faz militância. Eles não estão interessados na verdade, estão interessados em defender a sua narrativa. E a verdade sobre o que acontece na intimidade do poder petista é algo que eles precisam esconder a todo custo. A criação dos netos de Lula dentro dessa bolha de privilégios e poder merece uma análise mais profunda. O que o depoimento da antiga babá sugere é que não estamos vendo apenas a formação de uma família rica, mas sim a preparação de uma possível dinastia. As crianças, segundo Cláudia, são criadas com a consciência de que são especiais, de que pertencem a uma linhagem poderosa. Tudo era facilitado para eles. Eles não ouviam não. Havia uma blindagem para que não tivessem contato com o mundo real, com as dificuldades que as outras crianças enfrentam. Ela conta. Esse tipo de criação, isolada da realidade e regada a privilégios, tem consequências graves. Ela não forma cidadãos conscientes, mas sim pequenos príncipes que se sentem no direito de ter tudo, que não desenvolvem empatia e que enxergam o resto da população como uma massa a ser governada. A direita sempre defendeu os valores da família, do trabalho duro, do mérito e da noção de que todos são iguais perante a lei. O que parece acontecer no clã Silva é o oposto. A criação de uma elite que se sente acima do bem e do mal, que herda o poder não pelo mérito, mas pelo sangue. É a perpetuação de um projeto político que visa se manter no controle do país por gerações, transformando a república em uma espécie de feudo familiar. Você acha justo que os filhos e netos de políticos vivam em uma realidade tão absurdamente diferente da dos filhos dos cidadãos que pagam seus salários? Outro detalhe revelado por Cláudia que choca pela sua simbologia é a questão da segurança. Obviamente, a família de um presidente precisa de proteção. Isso é inquestionável. Mas o que a antiga cuidadora descreve vai muito além do razoável. Ela fala de um aparato de segurança sufocante, de uma paranoia constante que transformava a casa em uma verdadeira fortaleza. Era uma vida dentro de uma prisão de luxo. As crianças não podiam ir a um parquinho, a uma praia, como crianças normais. Tudo era controlado, cronometrado, vigiado. A sensação era de confinamento. Ela relata. Essa bolha de segurança não apenas isola a família da realidade do povo brasileiro, que sofre com a criminalidade todos os dias, mas também cria um abismo psicológico. Eles vivem em um mundo à parte, onde a violência urbana é apenas uma notícia no jornal, não uma ameaça real. Isso explica por que políticos de esquerda, que vivem cercados por seguranças armados até os dentes, defendem pautas como o desarmamento do cidadão de bem. Para eles, a segurança é um privilégio garantido pelo Estado.
Para você, o cidadão comum, a recomendação é a de que se conforme com a própria sorte. A rotina de segurança da família presidencial, vista pelos olhos de uma funcionária, não é apenas sobre proteção. É a materialização da profunda desigualdade que existe entre os governantes e os governados neste país. Vamos nos aprofundar na questão do desperdício de alimentos, pois ela é emblemática da hipocrisia petista. Lula construiu sua carreira política sobre a bandeira do combate à fome. Sua principal promessa de campanha é a de que todos os brasileiros vão poder fazer 3 refeições ao dia. Ele chora em discursos ao falar das mães que não têm o que dar para seus filhos. É uma imagem poderosa que comove e gera votos. Agora, coloque essa imagem lado a lado com o relato da antiga babá Cláudia. Banquetes eram preparados para pouquíssimas pessoas. Eu via peças inteiras de picanha, salmões, travessas de camarão indo para o lixo porque ninguém comeu. Sobremesas caríssimas, intocadas. Era uma quantidade de comida que poderia alimentar várias famílias. E isso acontecia todos os dias. A dissonância é ensurdecedora. Como pode um homem se dizer o campeão do combate à fome enquanto, sob o seu teto, a comida é tratada com tamanho descaso? Isso não é apenas uma contradição, é um insulto a cada pessoa que passa fome no Brasil. Revela que a fome, para ele, pode ser apenas uma ferramenta de retórica, um dado estatístico a ser usado em discursos, e não uma tragédia humana que ele sente de verdade. Porque quem já sentiu fome, ou quem realmente se importa com quem sente, não consegue jogar comida fora. A cozinha da família Silva, segundo este depoimento, é a prova de que o discurso de Lula é apenas isso. Um discurso. A prática é a de uma elite perdulária e completamente insensível. A grande mídia, como já dissemos, tem um papel fundamental na manutenção dessa farsa. Vamos comparar o tratamento dado a este caso, que eles ignoram, com a cobertura obsessiva sobre a vida da família Bolsonaro. Durante 4 anos, vimos uma devassa na vida privada do ex-presidente. Seus gastos no cartão corporativo foram esmiuçados e transformados em escândalo nacional, mesmo que fossem legais e auditados. Seus parentes foram investigados, seus filhos foram alvo de uma perseguição implacável e qualquer pequeno deslize era transformado em manchete por semanas. A direita não defende que políticos não devam ser investigados, muito pelo contrário. A questão é a seletividade. Por que o mesmo rigor não é aplicado a Lula e sua família? Por que os gastos de Janja são tratados como um detalhe menor? Por que o enriquecimento de seus filhos nunca é devidamente explicado? E por que o depoimento de uma testemunha ocular como a Baba Cláudia é simplesmente varrido para debaixo do tapete? Essa diferença de tratamento tem um nome: desonestidade intelectual. A imprensa escolheu um lado. E seu objetivo não é informar o público, mas sim proteger seus aliados políticos e destruir seus inimigos. Eles se tornaram o braço de propaganda de um projeto de poder e perderam completamente a credibilidade e o respeito de uma parcela cada vez maior da população que não se deixa mais enganar. Mas por que Cláudia, a mulher que foi babá dos netos de Lula, decidiu falar? O que a motivou a correr um risco tão grande? Em seu relato, ela deixa claro que não se trata de dinheiro ou de fama. Trata-se de consciência. Eu vinha para casa todos os dias e via meus vizinhos, minha família, lutando para pagar as contas, acreditando no discurso do presidente, na esperança que ele vendia, e eu sabia que era tudo uma mentira. Eu me sentia suja, como se estivesse ajudando a enganar as pessoas que eu amo. Eu não consegui mais conviver com isso, ela nos disse. A coragem de Cláudia é a coragem da mulher simples, da trabalhadora brasileira que tem seus valores e que não se vende. Ela representa milhões de brasileiros que estão de saco cheio da hipocrisia e da mentira da classe política. É importante ressaltar a bravura dessa mulher. Ao falar, ela se expõe a um sistema poderoso e vingativo. Ela sabe que pode sofrer retaliações, que pode ser perseguida e que tentarão desmoralizá-la, chamando-a de mentirosa, de ressentida, de comprada pela oposição. É o método padrão que a esquerda usa para calar qualquer um que ouse desafiá-la. Mas a verdade tem uma força própria. E a história de Cláudia, com sua riqueza de detalhes e sua consistência, tem o poder de abrir os olhos de muita gente. Ela é a prova de que, mesmo no coração do poder,
Existem pessoas honestas que se recusam a fazer parte do teatro. E por que outros funcionários não falam? Esta é uma pergunta justa. A resposta é simples: medo. O poder do Estado, quando aparelhado por um partido político, é uma máquina de intimidação. As pessoas têm medo de perder seus empregos, de serem colocadas em listas negras que as impedirão de trabalhar novamente e até mesmo de sofrerem danos à sua integridade física. Muitos profissionais, ao serem contratados para trabalhar para figuras tão poderosas, são obrigados a assinar contratos de confidencialidade com multas milionárias que, na prática, funcionam como uma mordaça. O silêncio, portanto, não é um sinal de que as revelações de Cláudia são falsas. Pelo contrário, o silêncio é a prova do tamanho do poder e do medo que o sistema impõe. É preciso uma coragem extraordinária para romper essa barreira de silêncio. Cláudia rompeu. E a sua voz, agora, ecoa por todos aqueles que continuam calados pelo medo. Ela não fala apenas por si, mas por todos os motoristas, cozinheiras, seguranças e faxineiras que trabalham nos bastidores do poder e que testemunham diariamente a hipocrisia que nós, do lado de fora, apenas desconfiamos. O silêncio da maioria não invalida o grito de um, ele apenas o torna mais importante e necessário. O que todas essas revelações nos dizem, em última análise, sobre o caráter de um líder? A direita acredita que a forma como um homem trata sua família e as pessoas que estão sob sua dependência direta, como seus funcionários, é o espelho mais fiel de sua verdadeira natureza. Não adianta fazer discursos inflamados sobre justiça social e igualdade se na sua vida privada você pratica o oposto. A política não é um jogo separado da vida. As duas coisas estão intrinsecamente ligadas. Um homem que não consegue ser um bom avô, um bom patrão, um homem que vive na opulência enquanto prega a humildade, não pode ser um bom presidente. Ele pode até ser um político astuto, um mestre da propaganda, um encantador de serpentes, mas lhe falta a base moral, a coerência entre o falar e o agir, que é a marca dos verdadeiros estadistas. As revelações da antiga Babá, portanto, não são mera fofoca. Elas são um raio-x da alma de um projeto de poder. Elas nos mostram que por trás da máscara do salvador da pátria pode existir apenas um homem comum, com suas fraquezas, seus vícios e, o mais grave de tudo, uma imensa hipocrisia. E é sobre essa hipocrisia que um país inteiro está sendo governado. A imagem desmoronou. O rei está nu. As revelações desta corajosa antiga funcionária não são apenas detalhes da vida familiar de um presidente. Elas são a chave para entender a grande fraude que sustenta o projeto de poder da esquerda no Brasil. A distância dos netos, o luxo, o desperdício, o tratamento aos funcionários. Tudo isso compõe o retrato de um líder que se desconectou completamente do povo que diz representar. Um homem que vive em uma realidade paralela de poder e privilégios, enquanto vende uma ilusão de simplicidade e de amor aos pobres. Esta não é uma questão de esquerda ou direita, é uma questão de verdade versus mentira, de coerência versus hipocrisia. A grande mídia vai tentar abafar essa história. Eles vão tentar descredibilizar a testemunha. Vão fazer de tudo para que você esqueça o que ouviu aqui. Mas a verdade, uma vez revelada, não pode ser contida. A escolha agora é sua. Você vai continuar acreditando na propaganda, no personagem cuidadosamente construído pelo marketing, ou vai acreditar nos olhos de quem viu a verdade nua e crua? Se você está cansado de ser enganado e quer continuar desvendando os segredos que os poderosos tentam esconder, seu lugar é aqui. Inscreva-se no canal Códigos Secretos. Junte-se a nós nesta busca pela verdade, porque é só a verdade que vai nos libertar.